Olá pessoal, aqui é o professor Luismar e essa é mais uma dica de matemática. Agora vamos falar sobre os pontos notáveis de um triângulo. São a mediana, a bissetriz, a mediatriz e a altura. A mediana é o segmento de reta que une o vértice de um triângulo ao ponto médio do lado oposto. O que é o ponto médio? O ponto médio é o ponto que fica exatamente no meio, por exemplo, do segmento aqui, ó, BC. Então, ponto médio seria mais ou menos aqui. O ponto médio de AC e o ponto médio de AB. E agora nós vamos traçar o segmento de reta que vai do vértice A ao e passando pelo ponto médio de BC. Sai do vértice B e passa pelo ponto médio de AC. E o outro saindo do vértice C, passando pelo ponto médio de AB. Notem o seguinte agora, que nós temos aqui a intersecção das medianas. A intersecção das medianas recebe um nome especial, né? A intersecção das medianas é chamada de baricentro. Ok? Baricentro. Então, o que é o baricentro? É a intersecção das medianas. Ok? Certo, pessoal? Agora vamos ver a bissetriz. Bom, pessoal, a bissetriz, tá, é o segmento que une o vértice de um ponto ao lado oposto, dividindo o ângulo interno em duas partes congruentes, ou seja, duas partes iguais, né? Então, o que nós vamos fazer agora? Ó? Notem que aqui nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Tá? O ângulo A, se a gente dividir ele exatamente em duas partes iguais, nós teremos aqui o ângulo alfa e o ângulo alfa, né? Onde A é igual a 2 vezes o alfa. Da mesma forma, o ângulo B, nós podemos dividir ele em beta, onde teremos que o ângulo B é exatamente 2 vezes o beta. Tá? E o ângulo C, nós pode dividir também ele, né, em gama e gama. Ou seja, o ângulo C é exatamente 2 vezes gama. Certo? E quem vai ser a nossa bissetriz? A bissetriz é o cara, é a semirreta que vai sair do vértice A, passando exatamente no meio, né, dividindo esse ângulo A em duas partes iguais, ou seja, ângulo alfa e ângulo alfa. Da mesma forma, se a gente pegar o vértice B e passar um segmento de reta exatamente no meio desse ângulo, teremos a bissetriz do ângulo B. Teremos também aqui a bissetriz, né, do ponto C, que vai dividir o ângulo C em duas partes iguais. E se nós observarmos agora a intersecção, temos também aqui a intersecção, né, pessoal? Temos aqui a intersecção, certo? A intersecção das bissetrizes. E ela também recebe um nome especial. A intersecção das bissetrizes é chamada de incentro. Ok? Então, a intersecção das bissetrizes é chamada de incentro. Certo? Agora veremos a mediatriz. A mediatriz nada mais é do que a reta que divide o segmento em duas partes congruentes, sendo perpendicular ao segmento. Então, basicamente, o que nós temos? Ó? Se eu pegar o segmento e eu quiser dividir ele em duas partes congruentes, duas partes iguais, eu vou pegar novamente a nossa mediana, o nosso ponto médio. No caso, eu vou pegar esse cara aqui. Então, aqui temos o ponto médio de BC, o ponto médio de AC e o ponto médio de AB. E agora nós vamos traçar uma reta perpendicular, tá? A reta BC passando por esse ponto médio. Tá?
Então, se nós traçarmos aqui uma reta perpendicular, nós vamos ter essa reta perpendicular. De forma análoga, nós vamos ter essa reta perpendicular. E teremos esta reta perpendicular. Certo? E novamente, o ponto de intersecção das mediatrizes. Então notem, ó, aqui nós temos a mediatriz relativa ao lado AB, a mediatriz relativa ao lado BC e a mediatriz relativa ao lado AC. Uma coisa interessante, né, que a gente pode falar aqui é que todas elas formam um ângulo de 90 graus com seus lados, ó. Então aqui todos aqui são 90 graus. OK? Então 90 graus, 90 graus, 90 graus. Essa é a mediatriz. É a reta perpendicular que passa pelo segmento AB no ponto médio. Bom, e a intersecção desse cara, a intersecção das mediatrizes também recebe um nome. Tá? A intersecção das mediatrizes recebe o nome de circuncentro. Então esse ponto aqui se chama circuncentro. Certo? Tá? O que significa isso? Significa que se eu desenhar um círculo centrado nesse ponto, que eu vou chamar de ponto O, o círculo vai ter raio OA, OB e OC. Ou seja, ele vai passar por todos os pontos do triângulo. Ó, notem então, pessoal, que este círculo centrado em O, então ele é centro O, né, ele passa por A, por B e por C. Então, este ponto nós chamamos ele de circuncentro do triângulo. Ok? E agora, para terminar, veremos então a altura. A altura, pessoal, é sempre o segmento de reta, tá? É o segmento de reta que une o vértice a um ponto suporte do lado oposto, sendo o segmento perpendicular ao suporte. O que significa isso? Significa que se eu traçar um segmento de A até o lado BC, ou seja, o lado oposto, ele vai formar 90 graus com o lado oposto. Essa é a altura do triângulo relativa ao vértice A. Da mesma forma, se eu traçar uma reta de C em relação ao lado AB, ele vai formar 90 graus com o lado AB. Né? Notem que a altura do triângulo nem sempre está dentro do triângulo, que é o caso aqui, ó. Aqui nós vamos ter que esticar um pouquinho, né, o lado AB, ó, de forma que ele pegue lá no segmento da altura do lado C. Então essa altura é a altura do triângulo relativa ao vértice C, que nesse caso está fora do triângulo, né? Isso acontece. Da mesma forma, se eu traçar um segmento de reta de AB em direção ao lado AC, ele também pode ficar fora do triângulo, tá? Ok? Então aqui, se a gente aumentar, né, esse ponto aqui, anotem que eles vão se intersectar, e essa intersecção das alturas, nós chamamos ela de ortocentro. Ok? Então aqui nós chamamos de ortocentro, que é a intersecção das alturas. Esse triângulo aqui ficou meio estranho, digamos assim, de ver, né? Mas, por exemplo, ó, vamos pegar um triângulo equilátero. Fica bem fácil de entender. No triângulo
Um triângulo isósceles, digamos, melhor. Vamos pegar um triângulo isósceles, né? Ok? Temos um triângulo isósceles. Notem, a altura desse triângulo relacionado a este lado, a altura relacionada a este lado, é esse segmento de reta. Ok? Relativo a este lado é um outro segmento de reta. E o que é a altura? Ele tem que formar 90 graus com o lado oposto. Ó. Então aqui temos 90 graus e aqui também temos 90 graus. Tá? E se nós pegarmos agora este outro lado e traçarmos novamente um segmento, aqui teremos novamente 90 graus. Então nós temos as três alturas desse triângulo isósceles. Tá? E o ponto de intersecção é o que nós chamamos de ortocentro. Ok, pessoal? Este pontinho aqui é o nosso ortocentro. Então, esses são os pontos notáveis do triângulo. Agora, fazendo um breve resumo, tem uma frase bem interessante que nos ajuda a lembrar, né, do que é mediana, bissetriz, mediatriz e altura, e o que isso tem a ver com o nosso baricentro, circuncentro, né, incentro e ortocentro. Tá? Essa frase eu vou agradecer à colega Andréia, né, a professora Andréia de matemática, tá? Foi ela que me mostrou essa frase e eu acho ela bem interessante. Então, pessoal, a frase é essa aqui, ó. Ana Beatriz era muito alta, não conseguiu emprego, mas conseguiu um bico. É. Então aqui, ó. Ana Beatriz era muito alta, mas não conseguiu um emprego, mas conseguiu um bico. Notem o seguinte, bico, para quem não sabe, é quando a gente consegue um emprego informal, né, por pouco tempo e tal. Então vamos colocar aqui a palavra bico. Aqui nós temos então o baricentro, o incentro, o circuncentro e o ortocentro. Ok? Notem, o baricentro é a intersecção das medianas. O incentro é das bissetrizes. É das bissetrizes. Das bissetrizes. O circuncentro é das mediatrizes. Das mediatrizes. E o ortocentro é das alturas. Logo, Ana Beatriz era muito alta, fez um bico, temos baricentro, aí eu pego a Ana, que é na mediana, incentro, que é da bissetriz, circuncentro, que é da mediatriz, e ortocentro, que é das alturas. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Bons estudos!